Amém, irmãos. Eu tinha planejado um começo diferente, mas o Senhor disse, deixa que eu comece. Aleluia. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a oração e a comunhão com o Espírito Santo. Não pretendo me demorar, mas esses dias eu tenho meditado muito sobre o Espírito Santo e nessa minha busca eu ganhei um livro e ele fala sobre a unção. É de Benny Hinn. É. E assim, eu tenho ficado maravilhada com aquele livro. E tem umas folhinhas caindo, mas existe um brilho que cada dia, quando a gente mergulha mais no Senhor, a gente tem mais sede por Ele. E Benny Hinn fala que existe algo a mais no Espírito. Algo mais do que a oração em outras línguas. Algo a mais do que os dons. Existe uma comunhão com Ele que a gente precisa buscar e a gente precisa estar nessa comunhão. A palavra comunhão, pesquisei na internet, diz que é uma palavra, a palavra grega, comunhão, se diz koinonia. Significa ter comunhão, confraternizar, compartilhar. É uma parceria, intimidade, amizade, camaradagem. A gente não consegue ter comunhão com uma pessoa que a gente não conhece, que a gente nunca viu. Se chega um estranho aqui do seu lado, você vai ter um pouco de dificuldade de conversar com a pessoa, porque você não a conhece. Então, você pode falar alguns assuntos genéricos para puxar um assunto, mas vai ser um pouco complicado. Demora alguns minutos para a gente ter comunhão. E intimidade é que demora mesmo. Esses dias a gente estava na véspera de Natal. A gente foi depois da igreja, de Lucas e Jordana foram para a nossa casa. E eu estava pensando tanto nisso, que eu peguei um quadrinho que Davi tinha. Enquanto eu estava falando com o Jordana, eu estava desenhando a montanha, Moisés, a nuvem de glória, porque estava pensando no Senhor, pensando em como deve ser bom estar com Ele. E enquanto a gente estava ali, Jordana pegou no sono. A gente botou um colchão no chão, Jordana pegou no sono. Depois eu também peguei no sono e Júnior ficou conversando com o de Lucas. E eu fiquei pensando sobre comunhão. E que naquele momento, eu e Jordana, a gente estava tão cansada que a gente não conseguiu ter comunhão. Mas Júnior e de Lucas, apesar de estarem cansados, eles passaram várias horas conversando. Então, houve comunhão entre eles dois. E a mesma coisa a gente deve ter com o Senhor. Momentos demorados, onde Ele fale e a gente escute. E Ele escute e a gente falar. Amém. Em João 14, versículo 25. Diz assim: esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. É Jesus falando. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Jesus, ele estava falando ali
para os discípulos que ia chegar uma hora que ele ia partir, mas o Espírito Santo iria vir e ia continuar ensinando aquelas verdades. Então, Deus, ele não nos deixou capengas. Jesus, ele foi para o céu, mas no mesmo instante veio o Espírito Santo habitar em nós. 2 Coríntios 13, 14. Acho que é 13, né? Que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui diz que nós devemos ter a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus nos permite ter acesso para o companheirismo com Deus. O amor de Deus faz com que esse companheirismo seja algo vivo, algo que não esteja morto, não seja aquela coisa morgada. E a comunhão com o Espírito garante que a gente ande na companhia do Todo-Poderoso. Mas como eu faço para ter comunhão? Eu preparei um esquete e vocês vão entender um pouco sobre comunhão. Eu quero um voluntário que traga 2 cadeiras. Também. Oi? Uma do lado da outra. Assim. Vou chamar minha atriz totalmente voluntária, pressionada, Nelly. Vamos fazer de conta que está filmando. Filmando. Para a direita, para a esquerda, minha frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Nelly! Chega e nem fala, né, menina? Meu Deus. Está bom, tu para com essa timidez. Meu Deus. E aí, como é que vai? Chegasse por aqui, tá fazendo o que por aqui? Menina, mas, olha, eu cheguei aqui numa canseira. Ai, meu Deus do céu, perdi meu ônibus, por isso que eu tô aqui até uma hora dessa. Como é que vai tua mãe? Menina, minha mãe. Eu não aguento mais. Olha, essa semana eu nem fui lá no Natal. Mulher, eu não aguento. Como é que vai tua igreja, hein? A minha igreja já tá daquele jeito. O povo só vai para comer no Natal. Fizeram uma ceia lá. Olha, o negócio, até o culto terminou mais ligeiro, que o povo tava querendo comer. Mulher. Mulher, tu não tá entendendo, não.
Olha, os meninos não queriam vir, não. Tchau. Nelly é uma pessoa difícil. Não consigo ter amizade. Ela é uma pessoa boa, entendeu? Mas não consigo conversar com ela. Eu não sei o que acontece. Às vezes eu falo com ela, nem responde. Vocês viram, né? Que eu perguntando as coisas a ela. Meu Deus do céu. Amém. Obrigada. Então, às vezes é assim também com o Espírito Santo. Primeiro, ele fala sempre com a gente. Está sempre falando com a gente. Às vezes as pessoas dizem, eu estou orando, mas o Senhor não responde. O Senhor não responde, ou é você que não está escutando? Eu costumo escutar uma ministração de Luciano Subirá, que é Até que Nada Mais Importe. E ele fala que uma das coisas que faz com que a gente não corresponda à expectativa de Deus são as distrações. A gente está distraído com tanta coisa, com tantos afazeres, coisas que são lícitas, mas que roubam a nossa intimidade com Deus. E às vezes o Senhor está falando, e a gente não está escutando. E outra coisa também é quando a gente chega diante do Senhor, nos cultos ou em casa, e a gente derrama sobre Ele toda a nossa ansiedade, mas não deixa lá com o Senhor. Não dá tempo para Ele. Para haver um diálogo, é necessário que um fale e o outro escute. Se eu continuar falando, como é que eu vou ter comunhão com Ele? Como é que eu vou conhecer o que ela está precisando? Como é que eu vou conhecer qual é a vontade dela? Quem é nele? Como é que eu vou conhecer quem é o Senhor, se eu não dou tempo para Ele? E esse tempo precisa ser diário. Não pode ser uma coisa de vez em quando. Sabe por quê? Você já viu alguém chegando aqui na igreja com cara de zumbi? Com aquela cara de quem está aqui, mas não queria estar. E eu disse a Vivian esses dias, que teve um culto jovem, sábado. E teve uma coisa assim, uma pegadinha, que eu não queria participar. Mas a gente foi de um em um lá para uma sala ali dentro. E lá tinha um caixão. E quando chegou lá, estava o irmão Pedro, irmão de Lucas. E eles começaram a ministrar que a gente já morreu em Cristo. Somos novas criaturas, que a gente recebeu uma nova vida. Mas às vezes a gente esquece disso. E a gente vive para nós mesmos. Uma vida em que Deus não participa. Uma vida em que Deus não está. Uma vida em que eu faço as coisas para Deus sem Deus. E eu estava comentando com Vivian e até fiquei chorando, porque eu passei um tempo assim, fazendo as coisas para Deus no automático. Eu vinha para a igreja, ensinava as crianças e participava dos evangelismos. E muitas vezes sem Deus. Como é possível fazer as coisas sem Deus? Lá em 1 Coríntios 13, fala que você pode fazer muitas coisas sem amor. E esse amor, ele é gerado na comunhão com Deus. Quando a gente está conversando com Deus, quando a gente está aprendendo quem Ele é, quando a gente está se dando a oportunidade de conhecer quem Deus é. Então vai gerando aquele amor dentro da gente. E a gente não vai mais fazer as coisas no automático. A gente vai fazer porque a gente ama Ele. Porque a gente quer fazer algo junto com Ele. Porque a gente quer ver os sonhos dEle realizando na nossa vida. E existe algo no Espírito. Existe algo no Espírito para mim e para você. Que a gente precisa acessar. E a gente só acessa com o tempo. Eu me lembro que a gente teve uma consagração aqui.
E que eu tive aquela experiência, eu sempre falo sobre essa experiência, que eu nunca tinha tido antes. Que foi quando a gente estava orando, eu escutei um coral cantando. E não tinha ninguém cantando na igreja. Eu escutei um coral cantando. E eu sempre falo muito disso, porque para mim foi impressionante. Imagina você estar aqui orando e não está nada acontecendo dentro da igreja nem fora. E daqui a pouco você escuta várias vozes cantando. E eu sabia que era algo espiritual, que era do céu, assim. Mas aquilo só aconteceu depois de um tempo de oração. Aí você diz, mas tem que ser sempre assim? Não. Deus está sempre disponível. O mundo espiritual está sempre disponível. Está acontecendo um monte de coisa agora que a gente não está vendo. Mas o problema é que a gente passa tanto tempo sem buscar, que quando a gente vai buscar, é aquela coisa difícil. E eu ficava reclamando, porque só tinha 2 louvores no culto. Às vezes chegava em casa e ia assim, eu fui para o culto, de um jeito, voltei do mesmo jeito. Ficava desanimada em casa, porque o culto não foi do jeito que eu queria. Mas o culto começa em casa. O culto começa quando você começa o dia orando. Porque você tem que chegar aqui cheio para transbordar. Não chegar seco. A gente tem 1h30 de culto mais ou menos. E poucos minutos de louvor. Que é os minutos que a gente passa se entregando. E depois a gente passa recebendo, bebendo. E eu me lembro que um culto desses, eu estava meio chateada, meio preocupada com algumas coisas. E eu estava com vontade de sair. Eu não estava com vontade de ficar na igreja. Eu estava com vontade de levar um vento, de ir lá para fora. Mas eu disse, não vou não, vou ficar aqui. Sentei ali. Enquanto o pastor estava ministrando, o irmão César estava atrás de mim. E ele começou. E começou a chorar. E estava tão forte aqui atrás de mim, o irmão César ali naquela unção, que eu comecei a ficar com inveja. Eu disse, eu quero isso também. Também quero isso. E o pastor falando, e eu acho que o irmão não estava escutando mais nada, porque a glória baixou só ali. E ele começou a orar, e aquilo que estava ali atrás de mim começou a vir sobre mim. E eu comecei a chorar, e aquilo que eu estava sentindo saiu assim de mim, que parece que se apagou. E eu comecei a chorar também. E daqui a pouco o pastor Cláudio começou a ministrar para mim. E parte eu ouvi, parte não. Porque aquilo que o irmão César trouxe de casa veio impregnado nele. Ele veio cheio do Espírito. Então não precisou o pastor falar muita coisa não, ele já pegou fogo ali. E eu tenho certeza que ele ficou ali se contendo, porque se desse, corre, ele ia dar uma carreira aqui dentro, que ia derrubar as cadeiras todas. E a gente precisa vir para o culto assim, cheios do Espírito. Sabe por quê? Porque coisas não estão acontecendo na sua vida, porque você está seco. E eu não estou condenando ninguém aqui, até porque eu não sei como está a sua rotina em casa. Mas você precisa se encher do Espírito. Você precisa se encher, porque a comunhão com Deus é muito preciosa. E a gente não pode estar lá no céu agora, a gente não pode estar fisicamente, eu estou falando, perto de Jesus agora, vendo Ele, tocando nas mãos dele. O meu sonho é ver Jesus de perto, tocar na mão dele, ver como é a roupinha dele, ver a tatuagem que ele tem na perna. Mas a gente tem o Espírito Santo. E eu já ouvi várias pessoas dizerem que ouviram a voz dele. A Trindade é composta por 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo também é uma pessoa.
E Ele deseja ter comunhão com a gente. Ele deseja falar com você e te escutar. Ele deseja te tocar. Você pensa, como é que pode um espírito me tocar? Para Deus, nada é impossível. Agora você precisa mergulhar. Você precisa mergulhar sem música. Você precisa mergulhar sem ninguém estar mandando. Porque o que Deus quer é que você queira Ele. Deus quer que você busque Ele porque você quer. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembro que Luciano Subirá falou que Deus, Ele quer ser achado. Então Ele não está se escondendo num lugar difícil, onde você não pode ir. Ele até deu um exemplo, assim, que quando os filhos dele eram pequenos, eles iam brincar de se esconder, e ele ia para trás da cortina, e deixava o pé assim aparecendo. E os filhos dele ainda tinham aquela surpresa. Achei! Com o pai dando toda a dica. E o Senhor é assim. Ele está dando toda a dica, toda a deixa. Ó, o caminho é por aqui. Você pode até achar difícil passar 1 hora, 2 horas na presença do Senhor. Mas se você começar com 10 minutos todo dia, a sua fome vai aumentando, vai aumentando. E você vai aumentando aqueles minutos gradualmente, sem nem perceber. Daqui a pouco vai ser 20, vai ser 30, vai ser 1 hora. Daqui a pouco vão ter que te chamar, ó, tá na hora de trabalhar, tu não vai não? E vai ser tão gostoso estar com o Senhor, que você não vai nem perceber o tempo passar. Se você ainda não está experimentando disso, você precisa experimentar. E outra coisa, você precisa se aquietar na presença do Senhor. Às vezes, a gente vai para o Senhor falando muito e ouvindo pouco, com o coração todo cheio de incerteza, de incredulidade. Mas você precisa se aquietar um tempo na presença do Senhor. E quando eu digo se aquietar, não é somente ficar quieto no corpo, é também ficar quieto na mente. Esperar a instrução do Senhor vir. Existe tempo de falar e tempo de ficar calado. E muitas vezes você precisa entrar na presença do Senhor e ficar quieto, esperando a instrução dele. Para cantar, para orar por alguém. Eu me lembro que uns meses atrás, eu estava numa casa de praia com a minha família, e de meio-dia, mais ou menos, eu não sei se a gente tinha almoçado ou não, mas o Senhor começou a me levar a orar. E eu comecei a orar em outras línguas. Comecei a orar. E daqui a pouco aquilo parou. E quando foi no final do dia, o pai de Júnior sofreu um acidente de moto. Ele teve uma fratura no pé, e só isso. E eu comecei a lembrar daquela oração, de repente. De repente, comecei a orar. Numa hora que eu não tenho o costume de orar, que é na hora do almoço. Não orar em línguas e demorar. Eu estava no meio dos meus primos, eles estavam brincando. E eu estava no chão, num tapete, e orando. Ninguém estava nem percebendo. Mas eu tenho certeza que o Espírito estava orando pelo meu sogro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. E o Senhor não quer que você vá buscá-lo quando o mundo estiver caindo ao seu redor. Deus quer te fortalecer agora. Deus quer te fortalecer hoje. Para que quando o mundo estiver caindo, você não caia junto. Tenha comunhão com o Espírito. Tenha comunhão com Ele. Vai valer a pena.
vai valer a pena. Ele precisa ser prioridade na tua vida. Ele precisa ser o primeiro do dia. Ele precisa ser o primeiro pensamento. Eu sei que a gente acorda com muita coisa para fazer, mas o Senhor precisa ser o primeiro. Não cabe desculpa para dizer eu tenho que me levantar de 5 horas. É muito cedo. O que é que está em prioridade? É a tua carne ou é o Senhor? Sábado eu entendi, eu morri. Lilian não existe mais. O que existe é um templo e uma morada do Espírito Santo. E eu preciso ser um culto ao Senhor todos os dias. Do mesmo jeito que o Senhor fizer na tua vida, Ele vai te usar para fazer na vida das outras pessoas. Porque é para isso que Ele quer comunhão conosco também. Ele quer que a gente seja um com Ele, para que a gente ajude outras pessoas a ser um conosco e com Ele. Amém?